Alô, varandeiros, para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate, um grande abraço. Voltamos aqui direto da Vila Belmiro, onde o Santos só empatou contra o Sport Clube Recife por 1-1 no Estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro. Resultado que diz muito o que foi o jogo, né? Dois treinadores que gostam daquela retranca, que gostam de reforçar o sistema defensivo. Um jogo que tem Carille de um lado e Guto Ferreira de outro, não poderia terminar com um resultado diferente que não fosse o empate. E olha, foi justamente o que aconteceu. Tivemos aqui um empate na Vila Belmiro para aproximadamente 13.500 torcedores. O Santos voltou a desejar. E o que mais chama a atenção é que tudo aquilo que falávamos durante toda a semana, que o Santos teria dificuldade na segunda etapa, por não ter peças de reposição à altura no banco, por ter muitos volantes, pelo fato de o Carille ter relacionado 5 laterais, tudo aquilo que dissemos durante toda a semana foi justamente aquilo que aconteceu na Vila Belmiro. O Santos cansou na segunda etapa, saiu ganhando com um gol do Guilherme, uma puxada de contra-ataque do Furt, que escorou a bola para o Serginho. O Serginho deu um passe para o Guilherme, que colocou na frente, invadiu a grande área e bateu cruzado, fazendo o primeiro gol do Santos, indefensável para o Kaique França, bom goleiro do Sport. O Santos, antes de ter feito esse gol, teve ali 2 ou 3 oportunidades, o Sport Clube Recife, que o goleiro Gabriel Brazão fez grandes defesas. Lembrando, inclusive, Rodolfo Rodrigues aqui na Vila Belmiro. Defesas de muito reflexo, um goleiro muito arrojado que tem conquistado a confiança da torcida santista. Brazão foi aplaudido aqui na Vila Belmiro, teve o seu nome gritado e olha, é um goleiro realmente diferente. O Brazão não merecia ter tomado o gol no segundo tempo, que eu vou falar daqui a pouquinho, porque olha que goleiraço o Gabriel Brazão vem se demonstrando com a camisa do Santos Futebol Clube. É claro que ainda é cedo e vamos precisar de um pouco mais de tempo para cravar o Gabriel Brazão como titular do Santos o ano que vem. Mas o que já dá para dizer, isso não resta dúvida, que o Santos tem um grande goleiro, né? Um grande goleiro se desenvolvendo na meta santista. 23 anos apenas, um goleiro de pouca experiência, de pouca bagagem, de pouca casca, mas um goleiro que vem chamando a atenção. E olha, tenho certeza que com mais minutagem, com mais tempo, ele tem tudo para logo mais se tornar o goleiro titular do Santos Futebol Clube, independente do retorno do João Paulo o ano que vem. Brazão tá jogando muita bola e hoje fez lembrar Rodolfo Rodrigues em 2 defesas espetaculares na Vila Belmiro. Agora, o jogo não se resumiu somente à boa atuação do Brazão. O jogo se resumiu a, mais uma vez, um Santos pobre tecnicamente, um Santos sem jogadas ensaiadas, sem transição, um time lento, um time previsível, onde foi dominado em termos de posse de bola pelo Sport. Sim, criou algumas possibilidades, mas foi muito pouco. Foi um jogo realmente que pedia o empate. Para quem esteve na Vila Belmiro, era um jogo que tinha cara de empate. O Santos saiu na frente com o Guilherme, mas no segundo tempo faltou perna e faltou banco de reservas para o treinador Fábio Carille. O Santos não conseguiu, com as mudanças do Carille, que colocou o Rincon, o William Bigode, Patati e Souza, aumentar o seu poder ofensivo, e aí, no lance infantil, um pênalti marcado, um toque na mão do Jair, o árbitro Paulo César Zanovelli confirmou a penalidade máxima bem marcada e o atacante camisa número 9, Gustavo Coutinho, converteu para o fundo da rede, bola de um lado, goleiro de outro, gol de empate do Sport. Placar justíssimo, na minha opinião. E aí, quando o Carille foi questionado sobre o empate, sobre a falta de variações, sobre a falta de jogadores ofensivos no banco de reservas, o Carille valorizou mais uma vez a atuação do Santos, valorizou a equipe do Sport, inclusive disse, né, que a campanha do Santos é boa, volta a repetir que a Série B é um campeonato difícil, valorizou também o empate do Santos em Alagoas contra o CRB, usando como exemplo o Atlético Mineiro, que teve dificuldades para passar pelo CRB na Copa do Brasil. Esse é o Carille, um treinador que entende que o Santos joga um grande resultado, que justifica as péssimas atuações com a classificação do time, que segue como líder, mas esquece de dizer que esse time do Santos, pelo elenco que tem, pelo investimento que foi feito,
poderia estar jogando muito mais. E por que não joga? Não joga porque não treina. Não joga porque o treinador não tem coragem. Falta arrojo para ele fazer aquilo que de fato o torcedor do Santos espera. E o Santos vai caminhar aos trancos e barrancos até o final do ano no Campeonato Brasileiro. Vai ganhar em casa, vai tropeçar fora, vai pegar um time ruim aqui na Vila Belmiro, vai fazer 3-4. Quando tiver um time de um pouco mais de qualidade, vai ser esse jogo que vimos aqui. O Santos não merecia ter ganho o jogo de hoje. Não merecia. E não ganhou. Aliás, o jogo de hoje deveria sim terminar empatado. Porque o Sport teve medo de vencer. E o Santos também teve medo de vencer. Então nada mais justo que o empate para dois times covardes, como vimos aqui hoje na Vila Belmiro. O Carille disse na entrevista coletiva que o Pedrinho não jogou porque realmente tem uma questão que está sendo trabalhada pela diretoria santista. E descobrimos, depois da partida, que o Pedrinho está sendo negociado. O time ainda não foi revelado. E a empresária do Pedrinho deve se reunir com a diretoria nas próximas horas para realmente concluir a saída do jogador do Santos Futebol Clube. Olha, eu fui muito favorável à chegada do Pedrinho ao Santos Futebol Clube, mas confesso que não fará falta alguma o Pedrinho para o Santos Futebol Clube. Deixou muito a desejar nesse período que vestiu a camisa do Santos, um jogador que tem qualidade técnica, mas que tem muitos problemas na tomada de decisão e não foi a solução dos problemas do Santos, nem pelo lado direito, nem pelo lado esquerdo. Que ele siga a sua carreira em outro clube e o Santos que vai precisar se reforçar, já que perde mais um jogador de frente. É claro que o Billy Arce está chegando, mas me parece que é pouco, considerando que o Santos tem problemas para repor jogadores na segunda etapa, né? Vimos hoje o Patati entrando, fazendo uma partida ali razoável, mas não dá para cobrar nada do Patati, considerando que ele entrou com 41 minutos da segunda etapa. O que cobrar do Patati? O que cobrar do Souza? Dois jogadores jovens que foram mais uma vez colocados na fogueira pelo treinador Fábio Carille. Por que o Carille não colocou o Patati quando o time vencia por 1-0? Por que o Carille não colocou o Souza quando o Santos vencia por 1-0? Sabe por quê? Porque não coloca garoto na boa. Só sabe colocar garoto na fogueira. Esse é o treinador do Santos. Treinador, na minha opinião, que faz hora extra no Santos Futebol Clube. Para mim, não dá mais pro Carille. Eu não quero saber se o Santos é primeiro, segundo, terceiro ou quarto colocado da Série B. Para mim, o Santos atual não respeita as tradições dessa camisa histórica que é o Santos Futebol Clube. É um desrespeito ao torcedor que veio hoje aqui à Vila Belmiro, cerca de 14 mil, muitos de longe, gastaram aquilo que não tem para ver um futebol medíocre como o Santos apresentou hoje aqui. É muito pouco. E sabe o que mais incomoda? O comodismo, a aceitação das pessoas que hoje estão dentro do Santos Futebol Clube. Por que ele não colocou o Patrick? Sabe por que ele não colocou o Patrick? Porque protege o Patrick assim como protegeu o Alfredo Morelos. Por que ele não jogou o Patrick aos Leões hoje? Por que, Carille? O Patati é fácil, o Souza é fácil. E quando perguntado sobre o Patrick na coletiva, não, estou esperando reforços para colocar o jogador na posição que realmente ele deve jogar. Balela, super proteção de alguém que bancou o jogador Patrick, uma das contratações mais bizonhas da história do Santos Futebol Clube. Aliás, bizonha não é o termo, não é o termo correto. Uma das contratações mais estranhas da história do Santos é o caso Patrick. Que se o Santos fosse sério, deveria ser investigado toda a contratação do Patrick, de ponta a ponta, porque não se pode pagar mais de R$1 milhão para o Patrick, como está previsto para o ano que vem, para um jogador que nas experiências recentes que teve, foi mal em todas. Como alguém aprova uma negociação como essa? Tem muita coisa errada no Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!